3, gravando. Boa tarde, estamos aqui com o nosso primeiro podcast, Pode com Freud. Eu sou Valéria, psicanalista, e hoje nós vamos falar sobre saúde mental, principalmente aproveitando o gancho do Novembro Azul, falaremos sobre saúde mental do homem. O que seria a masculinidade saudável? E como representante, nós temos aqui o Marcelo. Apresente-se, por favor. Boa tarde a todos, prazer estar com você e com a minha querida Beth, Valéria. Prazer estar com vocês que vão nos acompanhar. Eu sou Marcelo, sou psicanalista e hoje nós vamos discorrer sobre este assunto tão interessante que é a questão da saúde emocional do homem, a masculinidade. O que é ser masculino? O que é ser homem em tempos pós-modernos? Muito bem, tá lascado hoje, que hoje a gente vai sugar tudo. Eu tô percebendo já. Apresente-se. Boa tarde, gente. Eu sou a Beth, estou aqui muito bem acompanhada pelos meus companheiros de estrada e de psicanálise. E vamos tentar falar sobre masculinidade, porque afinal nós temos os dois em nós, né? Vamos explicar um pouquinho sobre isso, vai ser muito bacana. Todos os nossos episódios trarão assuntos contemporâneos, que são de saúde pública, falaremos muito sobre saúde mental e sempre terá uma pitada da psicanálise, porque não pode faltar. E aí, Novembro Azul. Hoje, o câncer de próstata é o primeiro câncer no homem. E é o segundo câncer que mais mata no mundo. Só que os homens, justamente pelo preconceito, com a prevenção da saúde, a prevenção que acontece através do exame de toque, não só exame de toque, pode ser feito também através do PSA, em alguns casos é necessário o exame de toque. E os homens têm aquele preconceito básico, né, do doutor, vem cá meu amor, e aí tal, e muitos evitam, fogem, né, do tratamento, da prevenção. E como é isso para você, Marcelo? Foge também, como é isso para nós, né? Nós temos que pensar na totalidade. Eu tenho 50 anos e eu já fiz o meu. E foi uma experiência interessante, né? Porque a gente tem realmente uma conceituação de que fazer este exame é ter a nossa sexualidade posta em questão. Eu me lembro, quando eu fui fazer o meu, o médico foi apertando a minha barriga e foi uma coisa, foi bem carinhoso. Começou fazendo carícias abdominais. Ele disse, olha, você deita de lado, deitei, fica em posição fetal, e ele foi apertando, dói aqui, dói aqui, dói aqui, e foi falando comigo, de repente foi pum, puf. Foi muito tranquilo, não foi desconfortável, e eu fiquei mais desconfortável com a ideia de ficar desconfortável do que com o próprio exame. E graças a Deus não tive problema nenhum e tenho outro exame marcado para breve, porque a gente tem que fazer isso periodicamente. A gente não precisa esperar completar 50 anos e fazer uma única vez. Mas foi uma coisa muito, muito tranquila. A grande questão que se levanta, Valéria, é fazer o exame de toque fere a minha masculinidade, fere a minha percepção de masculino pela ideia do macho, né? Eu lembro que o meu avô, uma vez, foi convidado pelos filhos para fazer, vai pai, eu ouvi a minha mãe dizer, vai pai, faz esse exame. Ele dizia, de jeito nenhum eu vou deixar alguém violar o homem que eu sou. Então criou-se a ideia de uma violação. Violação de quê? Inclusive, há informações que a maioria dos homens que buscam o médico já em estado avançado da doença vão justamente por insistência da esposa, da família e dos filhos. Só que nesses casos, quando eles buscam um médico, quando eles procuram, já está em estado avançado.
Ao passo que, quando essa prevenção ocorre a partir dos 40, né, 50 anos, depende também de questões genéticas e tudo mais, mas quando essa prevenção ocorre, quando se é encontrado algum vestígio do câncer de próstata, as sequelas são quase zero, porque são tratadas num estágio inicial, né? E, então, isso é pura verdade, não era só com seu avô. Exatamente. E o pior de tudo, Valéria, e você levanta uma questão muito importante, que amplia um pouco a nossa discussão. Uma vez constatado o câncer de próstata em estado avançado, a cirurgia, apesar de hoje termos técnicas muito modernas, mas dependendo do grau de avanço do câncer, é preciso retirar toda a próstata. E em 80% dos casos, o sujeito, o homem, fica impotente. Ou seja, olha a grande contradição. Exatamente. Eu tenho medo de ir lá e receber o toque, ser tocado, né? Ser tocado e prefiro adoecer e depois perder toda a potência sexual, uma vez que sempre foi atrelado do ponto de vista cultural que ser macho é ser viril do ponto de vista da sexualidade. Exatamente. E aí a coisa fica muito mais grave. Então é preferível, né, tomar uma dedada, literalmente, do que depois você ficar inviável para uma vida sexual saudável. E olha só o conflito, né? Porque assim, os homens que são construídos a partir dessa ideia, né, do macho, que isso vai interferir na masculinidade, né, dele, ele evita o exame, né, o tratamento precoce, a prevenção, para não perder a masculinidade, porque ele acha que vai estar em jogo, né? Só que ao passo que ele deixa que esse câncer avance, aí sim ele perde a potência sexual, né? E aí é onde realmente entramos nesse quadro. Evitando-se, acaba vivendo a impotência, e aí sim, né, essa masculinidade, quando a gente vai pensar na área da sexualidade, sofre alterações. Até porque o termo macho, né, masculinidade é um termo que está sendo cunhado agora nessa sociedade pós-moderna, na própria revisão do homem e do conceito filosófico, do conceito social, do conceito psicanalítico, do que é ser homem, né? O conceito de masculinidade é um conceito contemporâneo, porque o conceito que essa cultura se estabeleceu, que inviabiliza, inclusive, o sujeito de fazer o exame do toque, eu sou macho. E macho é inviolável. Sim. E macho é forte, né? E ser tocado intimamente é um sinal de vulnerabilidade. Aqui não. Eu já ouvi a pessoa falar assim, Beth, aqui não. Não, aqui não. Aqui não entra, só sai. Já ouviu essa história? Já. Marcelo, mas pensando nisso agora que você falou e que a Valéria também falou super bem, o câncer é uma doença que amedronta qualquer pessoa, tá? Quando você fala da palavra câncer, a pessoa já pensa, já associa à morte. É muito rápido esse pensamento, porque ainda é uma doença que não tem, né, em vários momentos ela não tem tanto remédio para ela, né? Ela vai avançando. Mesmo com todo esse medo da doença, a pessoa resiste em função de uma sexualidade? Certo, é verdade. Interessante que nós temos aqui muitas abas, né? O câncer na metafísica da saúde, na psicossomática, ele está intrinsecamente ligado a questões emocionais mal resolvidas, né? Enquanto o câncer de mama fala da tristeza para a mulher, o câncer de próstata fala da tristeza, e vamos pensar em tristeza enquanto afetividades. Afetividades não expressadas, tristezas engolidas, decepções sufocantes, a inviabilidade de se expor emocionalmente. Então, nós vamos somatizando isso.
Então, enquanto o câncer de mama está para a tristeza da mulher, o câncer de próstata está para a tristeza do homem. São os dois cânceres que, no sujeito humano, são os mais agressivos e os que matam violentamente. Então, nós não temos medo da morte em si, né? Eu não penso nessa questão, eu tenho medo da morte. O que nos mata? Não é o câncer, se nós partimos dessa premissa. O que nos mata são as emoções reprimidas que nós não exteriorizamos. E aqui é um ponto que difere homens e mulheres. Por quê? As mulheres, via de regra, elas têm muito mais facilidade para falarem do que elas sentem. Porque a mulher, geralmente, ela se sente muito mais à vontade numa roda com amigas. A mulher, quando ela vai, sei lá, no salão de beleza, ela tá fazendo a unha ou ela tá cortando o cabelo, ela já está comunicando com os profissionais o tempo todo, com as amigas, no ambiente de trabalho. A mulher, ela consegue, de alguma forma, expor suas próprias emoções, os medos, a vulnerabilidade. Por quê? Porque ela não é cobrada como o homem é. Porque o homem, quando a gente fala assim, o que é ser homem no contexto cultural e social? O homem, ele não pode errar. O homem não pode mostrar vulnerabilidade. É ser forte, né? O homem é ser forte o tempo todo, controlador, aquele que resolve, aquele que faz. Tanto que quando a gente pensa em fofoca, a gente pensa em mulher, não pensa em homem. Exatamente. Né? A mulher é fofoqueira, o homem não. Então, os homens, ele vai guardando. Porque o ser vulnerável, para ele, coloca em dúvida se ele é macho ou não. Se ele é homem ou não. Então, isso é um conflito que se estabelece ao homem, por essa cobrança externa, social e cultural. E é por isso que hoje, né, é importante a gente pegar esse gancho do Novembro Azul, porque como o Marcelo disse, né, tá tudo ligado. A gente somatiza o tempo todo. Tudo que o nosso corpo expressa começa de alguma forma na nossa mente. E não é diferente com o homem, principalmente porque ele guarda as emoções para si. E quando a boca cala, o corpo fala. Sabe, Valéria, o problema não é ser forte. Ser forte é bom. O problema é como nós, homens, aprendemos a demonstrar essa força. Não há problema em eu falar eu sou forte, né? Não há problema em a gente dizer não, eu sou forte. Não há problema nenhum em o homem ter essa ideia de ser forte. Eu vejo e eu penso que o grande problema da questão de ser forte é a forma como nós fomos ensinados a demonstrar essa força, que é sempre com uma agressividade. É uma forma agressiva, tanto para com o outro quanto para consigo mesmo. A agressividade que se é demonstrada para ou com o outro é a violência, né? Eu estava aqui pensando, você percebeu como os homens ficam bravos quando são ultrapassados no trânsito? Nossa! É uma coisa, eu não posso deixar, aí você sai correndo atrás. Né? Tem até um desenho do... Você já viu aquele desenho do Pateta? Se você não viu, procura no YouTube. O Pateta é aquele moço super bacana, tranquilo, do bem, super zen. A hora que ele entra no carro... ele se transforma. Cara, por que isso acontece com a maioria? A gente não pode generalizar. Mas por que isso acontece com a maioria dos homens no trânsito? Porque é essa forma de ser agressivo. E é uma disputa também. Exatamente. Porque quando você está entrando num trânsito, você está disputando o lugar com o outro. E se eu sou forte, eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ser o primeiro. E vamos pensar lá na pré-história, como que era com o homem. Exatamente. Ele vivia numa disputa. Né? Não há problema nisso. Então, a gente aprendeu a ser agressivo com o outro. Né? A gente vê essas brigas que tem em baile. Agora parece que parou um pouco a questão, mas aprender jiu-jitsu era a coisa do macho alfa. Uhum. Eu me preparo para brigar à noite e eu tenho que criar uma treta onde eu estiver para brigar. Então, eu sou agressivo com o outro. Mas a pior agressividade que eu encontro, que nós homens sofremos, é a agressividade que nós fazemos conosco quando não nos permitimos sentir as nossas vulnerabilidades. Uau, e eu me torno agressivo.
eu me torno agressivo comigo. Como que eu me torno agressivo? Quando eu engulo o choro, quando eu não tenho contato com as minhas fragilidades. Vocês falaram uma coisa aqui interessante, né? Mulher, quando faz rodinha, fala de tudo. De tudo. Inclusive do homem. Principalmente. Né? Você conhece alguém ali no ponto do ônibus, ou no aeroporto, ou no salão, e a pessoa dali a 10 minutos está falando tudo da vida. Inclusive do homem com quem ela está. Isso. Homem encontra com outro num ponto e vira assim, e aí? O outro, Aham. aí, beleza? Não, sabe o que, Tá que eu bom? lembrei agora? Homem, você já viu como que homem se comunica Olha, pelo não tô WhatsApp? falando mal dos homens, viu? Eu quero deixar claro aqui. Homem, às vezes eu vejo, né, meu esposo, eles se comunicam pelo WhatsApp assim, bom dia, manda uma figurinha. O outro responde com outra figurinha. Não discorre um assunto, não. Isso. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Vamos sair hoje, vamos tomar um chopp, um café. Não existe. Homens se comunicam pelo WhatsApp mandando figurinha. Né? Até quando podem, não conseguem, porque não aprenderam. Nós, principalmente os meninos, ouviram a vida inteira. Engole o choro. Cala a boca, para de falar isso. Homem não Fica chora. quieto. É. E aí, os homens acabam, porque tudo que é reprimido precisa encontrar um lugar de vazão. E aí, aonde que o homem começa a expressar os afetos? Tendo a violência como linguagem. No álcool, No álcool, na droga, Na droga, nos vícios, na violência. na violência. na sexualidade. Exatamente. Então, quando a gente não tá aqui para passar pano para ninguém, mas a gente tá falando aqui abertamente de possibilidades, porque os homens matam tanto a si próprios e aos outros, porque de alguma maneira essa agressividade, essa falta de afeto, de amor, de atenção, de permitir-se ser vulnerável, precisa encontrar uma via de saída. Inclusive, há um preconceito muito, muito sutil de que o homem também não pode adoecer fisicamente. Né? Vocês são colegas e vocês acompanharam este ano, em agosto, eu sofri um AVC hemorrágico. E eu recebi uma vez um comentário, quando uma pessoa, um homem, ficou sabendo que eu tive um AVC, e graças a Deus eu não tive sequelas nenhuma, tanto é que estou aqui hoje falando com vocês, Yes. nesse papo aqui muito legal. Ele disse assim, como assim você ficou doente? Como assim você teve um AVC? O que é isso? Você não pode ter uma coisa dessa. Principalmente a gente que trabalha com saúde emocional, que nos remete à questão da saúde mental. Então, a gente percebe que até para o outro homem, isso tem a ver com os medos, né? Quando ele questiona, como assim você ficou doente? Ele não está só preocupado com a questão da minha saúde. Nós, como psicanalistas, interpretamos para além das palavras. Ele está dizendo assim, eu corro o risco de passar por isso também. E nós não sabemos lidar, nós homens, não sabemos lidar com doenças físicas. Por isso, nós estamos num ambiente de uma solidão emocional extremamente adoecedora. Marcelo, pegando esse gancho, eu tenho aqui uma questão para você. Uma questão, né? Para não perder o Posso, costume. né? Uma Ó, questão. nós temos que Uma entender questão. que nós estamos num bate-papo, não no interrogatório. Uma questão. E esse comportamento, a gente poderia dizer que ele é mais machista ou masculino? Na verdade, Beth, eu penso que isso é da masculinidade frágil. É uma questão de uma masculinidade frágil. E o que é uma masculinidade frágil? É aquela que se recusa a se olhar no espelho e ter contato com a sua própria dor, com seus próprios defeitos, com seus próprios medos. Essa pessoa que questionou, como assim você ficou doente? Ele está questionando ele mesmo. Eu tenho medo de ter um negócio desse e não saber lidar. Uhum. Eu lembro que uma vez eu fui visitar um amigo e eu cheguei na casa dele e toquei a campainha, a mulher dele saiu. E eu falei, cadê fulano? Ele falou, ele tá com gripe.
Aí eu vou chamá-lo. Dali a pouco vem ele ele tava com gripe. Não era ainda na pandemia, era gripe mesmo. Não era a tal não da existia gripezinha. Covid ainda. Não era gripezinha. E ele chegou enrolado num cobertor, arrastando o chinelo e mancando. Aí eu perguntei pra ele, o que você tem? Ele falou, tô com gripe. Aí eu perguntei, mas por que você tá mancando? Ou seja, nós não sabemos lidar com gripe. Como que a gente vai lidar com rejeição, com solidão, com depressão, com transtornos de ansiedade, que acometem muito mais os homens do que as mulheres? As mulheres, quando entram nessas questões, quando elas se veem no limite das suas emoções, elas buscam ajuda. Se não vão para o consultório do psicanalista, vai cortar o cabelo, vai fazer a unha. E ali naquele intervalo de tempo em que ela está fazendo a unha ou cuidando do cabelo, ela bota para fora. Sim. Eu costumo dizer que mulher é dramática e às vezes algumas mulheres ficam muito bravas comigo. Mas o que é ser dramático? Vamos pensar em dramaturgia. Vamos pensar em novela. Quem escreve novela é um dramaturgo. Ou seja, ele capta aquilo que está na fantasia, aquilo que está num sentimento, de um modo geral, transforma aquilo num enredo e põe aquele enredo num papel e os atores vão interpretar aquilo que foi criado no campo da fantasia. Vão dar vida. Exatamente. O que é dramatizar? E vocês mulheres conseguem fazer isso. Vocês pegam aquilo que estão sentindo e choram. Aí seu marido chega lá e pergunta, Valéria, por que você está chorando? Não sei. Eu fiz alguma coisa? Eu digo que a primeira coisa que o homem faz quando encontra a mulher chorando, ele puxa a ficha dele, né? O que será que eu fiz? Será que eu esqueci o celular? Ela descobriu alguma coisa? Porque o homem está sempre na insegurança. O homem é muito mais inseguro do que as mulheres. E aí quando a mulher ela chora, mesmo que ela não consiga nomear o sentimento, mas ela consegue colocar o afeto opressor, angustiante para fora. E isso faz o quê? Ela chora, dali a pouco ela melhora e vira para ele e fala, vamos sair? E aí quem fica em crise é o homem. Eu costumo usar uma metáfora que é assim, toda embalagem frágil todo conteúdo frágil precisa de uma embalagem forte, né? Então, eu costumo falar para os meus pacientes, vamos supor que você tenha que fazer uma entrega. E aí, dentro dessa embalagem, está uma taça de cristal. Então, você vai fazer essa embalagem, um conteúdo muito forte, para que essa taça chegue no destino intacto. Ao passo que, quando o conteúdo ele é forte, é resistente, não precisa de uma embalagem muito resistente, porque o conteúdo por si só, ele vai chegar inteiro. E eu vejo muitas pessoas, e principalmente os homens, nessa condição. Que essa embalagem, essa casca de muita força, de muita certeza, na verdade, é para camuflar esse conteúdo frágil. Exatamente. Por isso que 95% da população carcerária é homens. Por isso que são os homens os maiores agressores, autores de violência doméstica. Seja com mulheres, sejam com crianças. Porque, de alguma forma, esse conteúdo frágil precisa de uma casca, de uma embalagem, para camuflar toda essa fragilidade. Sim. Nós aprendemos numa cultura machista que ser homem é ser macho, ser homem é ser líder, ser homem é ser pioneiro, ser homem é ser não adoecer, ser homem é não ter medo. E a gente vai criando essa embalagem para proteger a nossa fragilidade, para proteger a nossa incapacidade, para proteger o nosso não pioneirismo, o não protagonismo, né? Hoje a gente não fala mais
pioneirismo, hoje você tem que ser protagonista, hoje a gente tem que estar pronto para tudo, hoje tem que ser multifacetado, hoje ser especialista já não é mais uma coisa legal, você precisa saber de tudo um pouco, e a gente sabe de tudo muito, mas sabe-se muito pouco da gente. E a gente entra em crise. A gente entra em crise. Você acha que eu não entrei em crise porque eu tive um AVC? Como assim? Eu lido com isso, eu trato disso, eu trabalho com as questões emocionais, porque o AVC, na psicossomática, tem um significado que não é legal, né? AVC na psicossomática é você estar cansado com a vida, você quer encerrar a história. E eu amo viver, eu não quero morrer, não. Eu estava tendo uma conversa aqui nos bastidores com a Beth, falando do quanto essa coisa da vida e da morte é muito presente. Mas como a gente não tem um lugar de fala, o homem não tem um lugar de fala. O que eu digo lugar de fala? Poder falar de si. Primeiro, porque não consegue. Segundo, porque ele tem preconceito da interpretação que o outro homem que não consegue falar também vai ter. Como assim? Para, isso é coisa É o bullying, né? É o bullying. O homem, quando muitas vezes ele se dispõe a falar de si para outros homens, ele sofre bullying. Inclusive nas questões sexuais, porque assim, o homem, né, o que a sociedade, a cultura traz, né, como esse conceito de homem viril, ele não pode, inclusive, broxar. Ele não pode nunca ser impotente. Ele tem que estar o tempo todo na melhor performance. Isso. E aí, ele quando acontece, porque nós sabemos que acontecem com todos, né, de não tá legal, um dia não conseguir, só que ele não divide, ele não compartilha, porque até mesmo se ele compartilhar, ele vai sofrer bullying dos próprios amigos. E olha só, isso faz com que o homem, desde sempre, ele vá criando uma casca, né? E a gente sabe nos consultórios o quanto os homens têm uma certa dificuldade de dar prazer às mulheres. Porque não se fala de sexo. Os homens, eles são expostos à sexualidade muito precocemente. E quando a gente pensa nos tempos que a gente vive de internet, acesso à internet, as crianças, desde de pequenininhos, tendo acesso a conteúdos pornográficos, isso faz com que os homens se tornem ainda mais debilitados na área sexual. Eu penso, Valéria, uma coisa que a gente pode trabalhar bastante, pensar sobre isso, é que o homem, ele tem... Você falou da questão da sexualidade, que alguns homens têm muita dificuldade em dar prazer às mulheres. Por quê? Porque o homem tem pouquíssimo contato com o seu lado feminino. Exato. E aí vem uma questão, né? O que é esse negócio? Eu lá tenho o lado feminino. Né? Aí a gente vai pensar na psicanálise junguiana, né? Do ânimos e do ânima. Né? Eu lembro de uma música, acho que é do Pepeu Gomes, né, que ele canta, ser um homem masculino, não ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Exato. Nós somos polarizados, nós temos tanto a energia masculina que nos impele, o ânimos, né, como diz o Jung, que nos leva às realizações, que traz essa ideia de força, que eu não gosto desse termo ser faz forte. E acontece. Mas vou usá-lo aqui apenas Ousado, de forma né? semântica. Valente, exato. né? Mas nós temos a energia feminina, né, que é a delicadeza, a sensibilidade. Quanto menos contato eu tenho com a minha sensibilidade, com a minha fragilidade, com a minha delicadeza, menos eu vou conseguir lidar com a sensibilidade, com a delicadeza e com a fragilidade, entre aspas, dentro desse conceito da mulher. O que eu vou ser na cama, então? Uma retroescavadeira. Primitivo, né? Exatamente. Ainda, aquela sexualidade Deita que eu vou lhe usar. Exatamente, porque a gente se preocupa com a performance. A gente não preocupa com o contato. Exato. Porque ter performance é uma coisa. É pôr um genital no outro e pronto. Mas fazer contato é envolver-se no conceito da sensibilidade, das emoções. Esses dias eu recebi no consultório
uma pessoa, um paciente, e aí eu perguntei para ele, como foi o final de semana? Ele disse, nossa, foi top, né? Eu beijei 30. Eu fiquei quieto, não tenho nada com a boca dele, mas pensei, que boca é essa? E conseguiu beijar. Mas é que aí... A falta de sensibilidade, O ele beijou... homem, e tem outra coisa, o homem, ele não pode falar não. Na cabeça, né, a gente tá falando aqui de um conceito que, graças a Deus, hoje vem mudando, mas é um conceito que o homem não pode falar não. Eu ouvi isso de um paciente que ele não estava a fim de transar, ele era virgem. Só que a menina, né, chegou junto e ele verbalizou, eu não podia falar não. Por quê? Se ele fala não e essa menina fala para a escola, por exemplo, né, no ambiente escolar, olha, o fulano não quis. Ele falou assim, Valéria, eu ia sofrer bullying. Os meus amigos iam falar. Então, olha só o nível de sofrimento, né? Essa violência como forma de comunicar, de se expressar. Eu não posso nunca dizer não, mesmo quando eu não estou à vontade. E isso, obviamente, vai acabar decorrendo em distúrbios emocionais. E aproveitando isso, Valéria, eu tô pensando aqui, porque eu tenho uma irmã machista, tá? Bastante. Para ela, homem que é homem tem que ser esse primitivo das cavernas. Esse que não tá se incomodando com a mulher, porque o outro tipo de homem para ela não é homem. Então, será que diante desse cenário que os homens sofrem muito com a masculinidade, a mulher não tem um percentual de colaboração para que eles também permaneçam nesse pensamento machista? O que você acha? Uma boa pergunta, Valéria. Eu acredito que é assim, ó, eu sempre uso, né, quando eu tenho oportunidade de falar, eu falo. Metade do mundo é mulher. A outra metade são os filhos dela. Então, mesmo que hoje a questão da educação familiar já tenha se transformado, sofrendo alterações, onde o casal divide a responsabilidade pela educação dos filhos, nós sabemos que isso, em maior parte, fica sob a responsabilidade da mulher. Então, se hoje nós temos homens e mulheres machistas, é porque, infelizmente, nós ainda vivemos nessa sociedade machista e ela vem de mamadeira. O machismo é um mal que nós mamamos na mamadeira. Quase 100% das pessoas mamaram. Então, isso está intrínseco em nós. Então, sim, se metade do mundo é mulher e a outra metade são os filhos dela, nós temos a faca e o queijo na mão para mudar. Só que nós precisamos ter a consciência disso. Eu acho que é isso que transforma a cada um de nós. É a consciência de onde nós estamos, do que precisa ser feito. Porque cabe a nós todos, né? E principalmente, eu vejo que as mulheres têm uma importância muito grande, mas precisa haver essa consciência. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que a gente tem feito, trabalhado, produzindo conteúdos que realmente não seja só um passatempo, mas que leve informação. Que precisa ter uma desconstrução. Exatamente. Né? Uma desconstrução desse pensamento de que para eu ter proteção ao lado de um homem, eu preciso desse homem masculino, machista, forte, que não chora, que não adoece. Uhum. Então, a mulher também precisa ter essa desconstrução dentro dela. Sim. Isso tudo passa pela carência afetiva. Sim. Eu penso assim que eu tenho 50 anos, então eu venho de uma geração que eu chamo a geração dos 3P. Provedor, o homem tem que ser provedor. Foi criado isso, o homem é o provedor. Uma coisa que já está em desconstrução também. O homem tem que ser protetor e o homem tem que ser produtor. Se a gente colocar o re na frente... Reprodutor. né? Mas vamos falar produção. Ele tem que ser
viril, ele tem que gerar filhos, ele tem que produzir algo que seja excepcional. E nós estamos participando de um momento do mundo, de uma transformação em que a mulher ela já é provedora, e é uma coisa que os homens têm dificuldade de lidar, porque há homens cujas esposas ganham mais do que ele, que eles entram em crise. Né? Essa questão da proteção, associou-se proteção com força. Né? Quanto mais forte esse homem é, inclusive na compleição física. Eu ouvi esses dias de uma pessoa ela dizer: eu gosto de homem grande. Eu falei: por quê? Porque me protege. Como se o tamanho, o tônus muscular fosse fator determinante. Sim. Só se for para brigar. Né? Porque, e olhe lá. Eu acredito muito mais, Valéria e Beth, eu acredito muito mais num conceito de resistência do que força. Eu penso que a masculinidade saudável precisa deixar a ideia de força e assimilar a ideia de resistência. Por exemplo, se for na academia, um cara levanta 200 quilos no supino, ele é muito forte, não é? Mas se pegar esse cara e pôr ele para correr uma São Silvestre, ele não aguenta. Aí você pega aqueles africanos, né, que vem lá do Quênia. Eu lembro do meu tempo que assistia o Poltergeist, ele ganhava todas. Era uma vareta. O cara corre 40 quilômetros em 52 minutos. Resistência. Ele não levanta 200 quilos no supino, mas ele é resistente. Os homens precisam aprender a substituir essa questão da força, principalmente entrelaçada com a imagem, inclusive a imagem física, quase narcisista, por resistência. E resistência não está no tônus, resistência emocional. Um homem que protege uma mulher, necessariamente ele não precisa pesar 100 quilos de músculo, mas ele precisa estar muito bem elaborado do ponto de vista das emoções para lidar com a suposta fragilidade que diz que as mulheres têm, que eu também acredito que é uma falácia. Inclusive, né, os homens... Não fiquem bravos comigo, por favor. É a pura verdade. É a pura verdade. Inclusive, o suicídio é 4 vezes maior entre os homens. Quando a gente fala, então, dos 17 aos 30 anos, é ainda maior. Porque justamente por não saberem expor seus afetos, suas vulnerabilidades, os homens têm desenvolvido muito mais depressão, ansiedade, né? Então, eles estão no topo, infelizmente, dos índices de suicídio. Quando não, eles vão buscar essa fuga nas drogas, nos jogos, nos vícios. Então, é muito importante, né? E aqui é o nosso papel como cuidadores da alma, da mente, é mostrar que esses homens buscarem apoio não os torna menos homem. Pelo contrário, passa-se, então, a desenvolver essa masculinidade saudável, né? Uma masculinidade saudável é uma masculinidade que tem contato com a sua vulnerabilidade. Vamos voltar numa coisa que você falou que eu achei muito legal da embalagem, né? Quanto mais frágil é o conteúdo, mais forte precisa ser a embalagem. Mas quanto mais contato, do ponto de vista psíquico agora, quanto mais contato eu tenho com as minhas vulnerabilidades, os meus medos, a minha própria solidão, os homens são seres extremamente solitários. Quanto mais contato eu tenho com isso, mais forte eu me torno. Aí eu tiro o conceito de força, eu me torno mais resistente a toda esta pressão de sexualidade, essa pressão de ser produtivo, de ser um profissional de ponta, de ser agressivo. Eu vou substituir todo esse movimento no comportamento por uma construção de uma afetividade saudável. E aí eu tiro de cima de mim
uma pressão que ela vem de fora, mas ela é acentuada dentro de nós. Esses dias, fazendo uma live no Instagram, a minha interlocutora, ela disse, o homem tem uma caixinha do nada e entra ali. É uma falácia. Nós não temos uma caixinha do nada. Não, vamos entrar na caixinha do nada. Eu até queria, mas não tem. Não temos. Não tem. Eu digo que a caixinha do homem, ela é tão cheia, ela, ao invés de ser uma caixinha do nada, é uma caixa de Pandora. Ela é tão cheia, a caixinha do homem, que a gente põe ela no colo, fica olhando para ela, mas não tem coragem de abrir. Porque nós temos medo de lidar. Homem sofre abuso sexual, homem sofre de estupro. E a dificuldade que os homens têm de falar sobre isso é 20 vezes maior do que as mulheres. Tem um estudo que diz que os homens, quando fala de um suposto abuso que sofreu 20 anos depois. Imagina esse homem sofrendo 20 anos, guardando pra si. Né? Sofrendo e fazendo as mulheres sofrerem, Exatamente. né? Porque as mulheres que forem da vida deste homem vão sofrer esse trauma dele. Porque como ele não tem como falar, ele coloca em atos. E como a gente faz, então, aqui já caminhando pro passa rápido, né? Que pena. Mas assim, já pensando, porque a gente não vai, embora seja o papel do psicanalista deixar as pessoas na angústia. Na aporia. Na aporia. Não faremos isso hoje. Até porque nós não estamos numa sessão de terapia. Então, como que a gente pode, então, para os nossos... para as pessoas que vão ouvir ou ver esse podcast, começar a desbloquear, né? Virar a chave desse homem que era visto antes como o macho alfa, o homem ideal, esse, né, que nasce a partir do machismo, para esse homem mais humano. Eu acho que a palavra é essa, né? Essa masculinidade saudável, assim, por onde que a gente pode começar? Bom, há tantos caminhos, mas eu penso, depois vocês podem também expressarem, que há pelo menos 3 coisas importantes para nós como homens. Não despreze o poder do desabafo. Uau. A gente precisa falar. Falar sobre os nossos medos, falar sobre as nossas fragilidades. Vocês me conhecem. Sim. Muito. E sabe que eu não tenho medo de falar disso. Está bem? Não, tô triste, tô com medo, tô sozinho, tô carente. Nós somos carentes. E a gente precisa ter alguém para falar disso, desabafar, pôr as dores, os temores, as angústias para fora. Uma outra coisa que eu penso que é importante para nós é ter contato. Essa é a parte mais difícil, gente. Ter contato com a própria fragilidade. Porque a gente tem medo de se quebrar. Então, eu fico dentro do quê? Da caixinha forte, de madeira, aí depois tem palha, depois tem isopor, e aí a gente pensa que vai achar um copão Nadir Figueiredo, lembra aquele copão? Não quebra por nada. Não quebra por nada, você joga ele até quica. Ele quica. E aí você descobre uma taça de cristal muito delicada para tomar champanhe. Que a hora que você abre já tá toda quebrada. Os homens insistem em ser aquele copão de tomar pingado na padaria, quando na verdade nós carregamos dentro de nós uma taça muito delicada para tomar champanhe, uma bebida delicada também, fina. Quanto mais contato nós temos com essa fragilidade, e ter contato com a fragilidade não é sair dizendo para todo mundo, não, é primeiro reconhecer que há em mim algo que eu não sei identificar. E eu preciso identificar isto, porque ser frágil não é ser fraco, é ser humano. E nós somos feitos dessas fragilidades. Tanto é que nós só estamos falando do que estamos falando aqui nesta tarde, porque reconhecemos isso, trabalhamos com isso, lidamos com isso, e se isso não fosse tão pertinente, nós estaríamos falando do Palmeiras que foi campeão.
Vamos mudar de assunto. Porque é essa conversa que o homem quando senta na roda, Exatamente. né? Vocês quando sentam em roda, eu digo vocês mulheres quando sentam em rodinhas, né? Vocês falam de trabalho, vocês falam de vocês, falam dos Filho, homens, marido. exatamente. O homem ele falhou lá na hora H. E ele vai pra roda, ele não fala: "Ô, gente, cara, essa noite não Acontece com você também? É. Como que é lá? não. Ele fala: "E aí, meu? E aí?" Foi 3. Aí a mulher desse homem, quando encontra com outras mulheres, fala: "Você não sabe o que aconteceu com o Zé essa noite." Entrega o Zé todinho. Entrega o Zé todinho. E quando ele né? fala 3 por Mas noite, essa- a mulher olha. É, mas essa, Oi? Como é que é? Sonhou bem. mas essa fragilidade não diz respeito apenas à questão da sexualidade, que é extremamente importante para o homem, mas diz respeito aos seus afetos, diz respeito às suas construções, vamos usar um termo psicanalítico, pré-edipianos, diz respeito àquilo que eu trago como representação de afeto, de pai, de mãe. Quantos homens foram abusados, quantos homens foram negligenciados, ouviram dos pais: "Você não serve para nada." Eu recebi esses tempos atrás um sujeito que ele veio e eu falei: "Como eu posso ajudar?" Ele disse: "Eu sou um fracasso. Eu construí 6 empresas e eu tô para quebrar a 7ª." Eu olhei para ele e falei: "Como assim você é um fracasso?" "Ora, eu fali 6 empresas." Eu disse: "Você seria um fracasso se na primeira você tivesse desistido e tivesse acabado. Exatamente. Mas você conseguiu se reinventar mais 6 vezes." E aí, quando a gente vai trabalhar essas questões na terapia, você vai escutar no processo analítico de escuta, que é outra coisa que o homem não tem. Não tem um outro homem que tem paciência de ouvir: "Isso é coisa de mulher, para com isso." Mas na terapia, nós temos esse ambiente. Nós temos Ambiente o seguro. nosso ouvido é preparado para isso. E aí, quando eu fui trabalhar nessas questões, o que ele ouvia do pai? "Você não serve para nada, vai ser um fracasso." Então ele tem uma neurose de destino, né, com um traço de neurose familiar, e todas as vezes que ele se destacou economicamente, financeiramente, socialmente, um sentimento de culpa por causa daquela fala afetiva de um garoto que ouviu do pai, aquela figura machista, que não conseguiu ter as mesmas oportunidades que ele sentia, ele desenvolvia inconscientemente um sentimento de culpa, ia lá e se sabotava. Exatamente. Tem que honrar, né? Tem que E é honrar, um ciclo, né? exatamente. É um Exato. ciclo Esse de pai. autossabotagem. É. Mas o engraçado, né, e o positivo de tudo isso, acho que assim, você falou 2 coisas. Primeiro, é falar sobre. O segundo é ter o contato com si próprio, né? E isso é o autoconhecimento. E aí, muitas vezes, as pessoas, né, e principalmente os homens, eles acreditam que esse ambiente terapêutico, buscar a ajuda de um profissional, é bobagem. Mas não é. A gente vê transformação todos os dias desses homens que chegam ou destruídos com essa neurose de fracasso, ou eles chegam como se fossem máquinas. Não existe um equilíbrio, não existe um meio termo, ou é 8 ou 80. Ou eu sou uma máquina de resultado, ou eu sou um fracasso. E muitas vezes é esse ambiente terapêutico que os coloca em contato com eles próprios. É o autoconhecimento, é a descoberta. Que ele não é só os últimos 6 meses ou a última semana, ele é a vida toda. Cada pessoa é ele, o pai, a mãe, os avós, é uma multidão. Se for falar nesse conceito de ancestralidade, o Jung vai até mais longe, né? É o pai, é o avô, bisavô, tataravô, 5º avô, 6º avô, 7º avô. Nós carregamos na nossa ancestralidade um DNA emocional que não é de agora, não é de ontem. Exatamente. É uma herança. E a gente honra isso de forma inconsciente. E Só. quando isso começa a mudar, né, o comportamento, isso acaba reverberando em todas as áreas, né? Então, a violência contra a mulher, quando ele se dá conta do papel dele,
das atitudes dele, como são equivocadas, justamente porque foi criado nesse contexto. Muitas vezes ele viu os pais nesse ambiente de violência, assim que ele foi criado, assim que ele foi educado. Ele começa, a partir da consciência, da fala, do contato consigo próprio, do autoconhecimento, mudar. Então, ele passa a ser um pai muito mais amável, porque ele começa o processo de humanização, humanizar-se, permitir-se ser vulnerável. Então, a relação com as pessoas no ambiente de trabalho, dentro de casa, com os filhos, muda, tudo muda. É incrível como isso acontece. O Freud vai dizer uma coisa, e vocês freudianas que são sabem disso. Freud diz que nós somos seres fixados. Em uma fase pré-edipiana, lá da nossa infância, em um momento nós tivemos uma falta afetiva e ficamos parados ali, esperando a provisão. Uma provisão que nós chamamos